foi apresentado no primeiro dia aqui pelo secretário lá do Ministério do Meio Ambiente, está pronto para entrar em consulta pública. Então a gente vai fazer uma retrospectiva disso aí. E depois o Odemir já passa mostrando de fato como é que isso vai parar de pé, como é que isso vai acontecer. E a Green Electron está puxando à frente a liderança nessa questão. Até convido quem não foi ainda no nosso stand, é bom que a gente está do lado, literalmente, da ilha. Tem bastante coisa interessante ali, tem alguns vídeos passando. Vai ser bem bacana. Então vamos conversar. Primeiro sobre a BINE, então quem não conhece aqui, inclusive já deve ter visto a logo da BINE em vários locais. A BINE é a entidade que representa o setor eletroeletrônico, então a gente já tem mais de 50 anos de história representando aí os legítimos interesses da indústria como um todo, não só a logística reversa. A gente está bem falado ultimamente por conta disso, principalmente no nosso segmento aqui, mas a BINE é muito mais. Eu trouxe aqui até alguns exemplos de assuntos que a gente trata no departamento de sustentabilidade da BINE. Então a gente está trabalhando muito sobre regulamentação RoHS, que é controle de substâncias potencialmente perigosas em eletroeletrônicos. Tem tudo a ver com a questão da logística reversa, reciclabilidade, e a gente vai ter uma lei brasileira para equivaler até à diretiva europeia. Então a BINE tem um papel fundamental na negociação dessa lei, representando aqui as indústrias, para que seja um texto bem harmonizado. A gente tem uma pauta também grande de produção e consumo sustentáveis, compras públicas, que está começando a crescer cada vez mais, compras públicas sustentáveis. O que seria requisito de sustentabilidade em eletroeletrônicos? Então a gente tem grupos de trabalho lá com os fabricantes para que eles de fato digam o que é um requisito de sustentabilidade de uma impressora, por exemplo, e padronizar isso no Brasil inteiro, todos os órgãos públicos terem uma regra para seguir. Economia circular também, a gente está começando a conversar com os associados, inclusive temos o terceiro painel hoje sobre economia circular, convido todo mundo já para ficar e a gente conversar mais sobre isso. A gente faz também muito acompanhamento de leis e projetos de lei voltados para o setor de eletroeletrônicos na área ambiental. Então, nosso departamento olha muito projetos de logística reversa, rotulagem, etiquetagem de produtos, especificações, às vezes projetos de lei que exigem que você tenha que usar material reciclado ou determinado tipo de produto na fabricação. Então a gente acompanha e monitora esses projetos de lei e propõe também alguns projetos de lei de melhoria para o nosso setor. E a pauta da logística reversa, que é o assunto de hoje, vou entrar mais profundo nela a partir de agora. Eu trouxe aqui um breve histórico, não vou, aqui a gente estava até brincando, que só esse slide aqui daria para ficar uma hora, 2 horas contando essa história inteira. Mas é um resumo bem sintético aí de tudo que aconteceu, desde 2010, com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí, em 2011, foram criados grupos técnicos temáticos. Cada setor teve o desse, então o pessoal de lâmpadas teve um grupo de lâmpadas, de eletrônicos, um de eletrônicos, e por aí vai, que foi um grupo responsável por entender a lei e encomendar o estudo de viabilidade técnica e econômica, para ver se de fato a logística reversa era viável no país. Um dos trabalhos desse grupo foi até definir quais são os eletrônicos que são objetos, que seriam objetos do acordo setorial, que a lei fala eletroeletrônicos. Então, um dos primeiros trabalhos foi justamente isso, definir que seriam eletroeletrônicos de uso doméstico. Foi a partir dessa época que surgiu a ideia da linha verde, linha azul, linha marrom, linha branca, que no início a gente falava bastante disso, mas que hoje a gente já está vendo que na prática o consumidor entende muito mais tamanho e eletrônicos que você tem em casa do que por segmentos que a gente acabou elaborando e padronizando lá. Bom, em 2012 teve a contratação de um estudo de viabilidade por uma consultoria chamada Inventa. Esse estudo foi publicado no início do ano seguinte, 2013, está disponível na internet, quem quiser olhar. Foi um estudo fundamental que ele mostrou justamente quais eram os entraves no Brasil para poder serem superados e então o acordo ser viável. Na época eram 6 pontos que tinham que ser superados e a gente apresentou propostas em separado. A BINE apresentou uma proposta, a Eletros apresentou uma também e a Confederação do Comércio apresentou outra. O Ministério do Meio Ambiente pediu para a gente juntar tudo isso, apresentar uma proposta única e foi o que a gente fez em 2014. Então, a partir de 2014, a gente começou a trabalhar num texto unificado, todos os representantes aí do segmento, e tentando superar aqueles entraves que o estudo de viabilidade tinha apontado. Isso foi um trabalho bem longo, ao longo desses próximos anos aqui, e porque a gente teve muitas mudanças, né? Todo mundo lembra, a partir de 2013,
politicamente o Brasil virou de cabeça para baixo, então a gente teve protestos, os governos toda hora mudava ministro, toda hora mudava equipe, e os pontos que a gente negociava era tipo isenção de tributos no transporte, mecanismo de financiamento também, classificação do resíduo como não perigoso, temas extremamente áridos e que demandavam mudanças de lei e que a gente não tinha uma continuidade, porque toda hora mudava a equipe técnica no Ministério da Fazenda, no Ministério do Meio Ambiente. Então foi realmente uma luta bem grande para a gente conseguir superar todos esses pontos. Em 2016, a ABINE criou a Green Electron, que é a entidade gestora para a logística reversa, e teve também a publicação da decisão de diretoria da CETESB, número 120. Raíssa está aqui, a gente até agradece. Isso tudo foi objeto e até resultado de um trabalho conjunto. A CETESB participou com a gente de um projeto piloto que a JAG, o pessoal do Japão, veio realizar aqui, e na prática foi ficando cada vez mais claro quais eram os objetivos, os entraves que a gente precisava superar. E o principal deles era em relação à classificação do resíduo. Não tinha uma classificação definida se o eletrônico seria considerado um perigoso ou não. Hoje a gente até já está num passo além de falar que no logística reversa a gente nem está falando de resíduo ainda. O resíduo seria a partir do reciclador, mas aí já é um assunto até mais avançado. A decisão da CETESB foi muito interessante porque também ela não fala que não é um resíduo perigoso, ela fala justamente que nas etapas iniciais da logística reversa ele pode ser gerenciado como não perigoso. E é isso que as outras agências ambientais estão fazendo também, e o próprio IBAMA está entendendo dessa forma. E isso é fundamental para destravar a logística reversa e a economia circular como um todo. Porque, de novo, a gente não está falando de resíduo aqui ainda. Passar lá no nosso estande, vocês vão ver o equipamento desmontado, não faz sentido a gente considerar aquilo ali como resíduo, é um desperdício muito grande, tem muita coisa que dá para ser reaproveitada. E, além disso, se for perigoso, vocês têm mais gente de ambiental aqui, você tem que licenciar o ponto, não tem equipe técnica suficiente para isso, você tem que ter um transporte muito mais caro, com menos oferta. Então, é uma burocracia e custos reais. Então, isso foi um marco bem significativo que ajudou a destravar. Em 2017, a gente teve um outro, que foi o decreto da isonomia, que é algo que a gente pedia. Uma dúvida grande era, tá bom, então a gente está representando os fabricantes, vamos assinar um acordo com metas. Uma vez que a gente assinar esse acordo, a meta é só nossa, só de quem assina, não é justo. É uma concorrência desleal, é custo demais para quem está cumprindo a lei. Então, o governo publicou em 2017 o decreto 9177, que fala justamente, uma vez o acordo assinado, ele está valendo para todo mundo. É uma lei, é uma política pública que foi criada. Então, isso também garantiu bastante para a gente pudesse avançar. Retomamos aí a conversa em 2017 com o governo para tentar resolver ainda os pontos pendentes. Em 2018, a gente avançou bastante, a ABINE puxou muito, a Green Electron, os associados estavam sentindo uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Os estados estavam cobrando termos de compromisso. Porque como o acordo, desde 2010, não saía, CETESB, Pernambuco, Paraná, Minas, todos eles estavam chamando as empresas fora Ministério Público para dar alguma justificativa, alguma explicação do que estão fazendo em relação à logística reversa. Então a Green Electron, representando aí seus associados e atendendo essa demanda, assinou o termo de compromisso com São Paulo e começou a operar numa escala até maior o nosso sistema. E trabalhamos muito ao longo desse ano no texto, junto com o CNC e a Bradist, e apresentamos uma proposta no final do ano para o governo, no nosso ponto de vista já pronta para ser assinada. Tivemos também no final do ano a publicação do ajuste Cinef, que resolveu mais um dos entraves que a gente pedia, que é possibilitar o transporte de eletroeletrônicos sem a necessidade do comércio emitir nota fiscal. Porque isso, para o comércio, é uma dor de cabeça muito grande. Pensar em alguns parceiros nossos, tipo o Carrefour, ou o Walmart, ou o Ponto Frio, que vende diversos produtos, que são objetos de logística reversa. Ter que ter um coletor na loja, toda hora parar, emitir nota, solicitar pedido para lâmpadas, para pneu, para eletrônico, para pilha, não é o foco deles. Então, a gente precisa simplificar o procedimento burocrático sem perder a rastreabilidade. Então, o que o ajuste fala? Não precisa de nota fiscal, mas tem que ter um documento, exemplo de um manifesto de transporte ou um romaneio que mostre quem coletou, para onde está indo, qual a quantidade, qual que é aquele resíduo. Então, não é abrir mão de controle, é simplificar, tem rastreabilidade. A gestora, a agência ambiental e o governo podem cobrar e devem cobrar da gestora isso, mas não precisa de criar uma burocracia que ninguém vai fazer. O comércio esquece que ele não vai fazer se tiver que emitir nota fiscal. E a gente queria até ter apresentado o texto no final de 2018,
mas foi aquele ano de eleição, uma eleição extremamente complicada, e uma mudança de governo, então o pessoal estava muito querendo esperar para ver qual que seria o novo cenário, quem que seria o novo ministro, para a gente então apresentar essa proposta e ver se conseguia superar então mais. E foi isso que a gente fez. Em 2019, a gente retomou a negociação, apresentamos a proposta de novo, tivemos já nesses 6 meses umas 4 reuniões com a equipe técnica deles e temos agora uma minuta final. Como eu disse, segunda-feira o secretário André França esteve aqui e avisou que o texto está pronto para ser colocado em consulta pública. A gente está esperando que seja talvez segunda ou terça-feira, a gente comunica com vocês para todo mundo olhar e palpitar esse texto que está pronto para sair. Bom, sobre o acordo, vou falar um pouquinho dele, o que de fato esse acordo diz, que são as regras que ele traz, para todo mundo ficar inteirado, bem resumidamente. Pela lei, está previsto lá no artigo 33, essa responsabilidade das empresas de implementar o sistema de logística reversa, e o nosso acordo está dividido em 2 fases. A primeira fase é a estruturação, então as empresas vão aderir ao sistema, criar um grupo de acompanhamento e performance, o IBAMA está para publicar uma instrução normativa, CONFAS também é uma outra regra, então são alguns ajustes finais que precisam ser feitos. Então, no momento que o acordo foi assinado, essa fase 1 começa a valer. 12 meses após o início dessa fase 1, começa de fato a operação. Então, se for assinado, vamos supor, outubro desse ano, o acordo, em outubro do ano que vem começaria de fato expansão, com ponto de coleta, com uma coisa bem mais robusta. Aí a gente tem as metas em 5 anos, que é coletar 17% em peso do que as empresas colocaram no mercado. E a outra meta, criar 5.000 pontos de entrega em 400 municípios no Brasil. Isso é por conta da métrica que eles criaram lá no edital. É 1 ponto a cada 25 mil habitantes em cidades acima de 80 mil habitantes. Então, aí a gente chega em 400 cidades e 5.000 pontos nesse cálculo. Mais alguns detalhes sobre o acordo. As empresas, o acordo não é só... Ainda bem, eu vi 5 minutos e falei, nossa senhora, parece que começou agora. Então vou até respirar um pouco mais aqui. Vamos lá, então outros detalhes. As empresas, não basta você só coletar e falar que reciclou os 17%. Então o acordo ele é muito mais do que isso. Ele tem a meta de ponto de coleta. Além disso, as empresas têm que apresentar um plano anual de implantação, quais cidades vocês estão indo, quantos pontos por cidade, um cronograma nos 5 anos. Um plano de comunicação e educação ambiental, então muita gente cobra isso e faz parte do acordo, a gente vai comunicar, inclusive a gente já tem site, mídias sociais, canal no YouTube, está rolando um monte de vídeo da Green Electron sobre educação ambiental e logística de eletroeletrônicos, então a gente já está bem adiantado por conta do termo de São Paulo. Relatórios anuais de acompanhamento para ver como é que isso está avançando junto com o governo e um estudo de impacto socioambiental, que vai ser também recalibrado ano a ano para ver se isso realmente está gerando o impacto previsto, tanto positivo quanto negativo. Geração de empregos, resíduos evitados, o impacto que a gente evitou no meio ambiente, por aí vai. E aí alguns detalhes mais específicos ainda sobre o acordo. Primeiro, uma dúvida clara, ele é de uso doméstico, a gente está falando eletroeletrônicos de uso doméstico. A lei é para todos, igual o filme lá? Sim, a lei é para todos os fabricantes de eletroeletrônicos. Mas essas metas que eu estou falando, criar 5.000 pontos, coletar 17%, ter um plano de comunicação, isso a gestora vai fazer para comunicar conosco, pessoa física que tem um celular quebrado e quer descartar. Empresa tem que cumprir a lei? Tem, mas ela não tem aquelas metas. A empresa que vende para outra empresa, que eu estou falando, principalmente a maioria dos expositores que fazem componentes, eles têm que ter uma logística reversa? Sim, mas eles não são obrigados a ter aquelas metas que o acordo está prevendo. São coisas diferentes, depois eu vou até explicar um pouco mais. As empresas podem implementar o seu sistema de forma individual ou coletiva. O acordo permite isso, não engessa de forma alguma. Então, independente do produto que você fabrique, você pode escolher a gestora que você prefere mais, que tem um custo melhor para você, ou você pode optar por fazer sozinho, contratar uma empresa, é completamente aberto para você optar a melhor forma de você cumprir a lei. As empresas são responsáveis pelos produtos que elas colocam no mercado, então é outra dúvida que surge muito. Eu vou ser cobrado então de reciclar centenas de toneladas? Não. A sua meta é referente aos produtos que você comercializa. Se você não comercializa uma geladeira, você não vai ter meta de coletar geladeira. É simples assim. Tem previsto também o controle da importação dos eletroeletrônicos por meio
de um cadastro na Secretaria na SESEX, Ministério da Economia. Isso é novo, a gente está tentando até ver como é que vai ser. E, de novo, eu falo do decreto da isonomia, ou seja, todas essas regras vão ser válidas para fabricantes e importadores de eletrônicos de uso doméstico, a partir da assinatura. E aqui, para finalizar, só vou explicar de novo aquela diferença, que essa é uma dúvida que acontece muito. Quem tem que cumprir a lei, como é que cumpre a lei, o que é logística reversa B2C, B2B ou plano de gerenciamento de resíduos. Então vamos lá, bem devagar, para ver se fica claro, até um teste esse aqui. Bom, logística reversa de uso doméstico, a gente chama também B2C, que é Business to Consumer. Esse é o objeto do acordo. São produtos de uso doméstico, que é aqueles que a gente tem em casa. Então, isso aqui se aplica à responsabilidade compartilhada, criação de pontos, plano de comunicação. Isso é o objeto do acordo setorial, coletar produtos de uso doméstico. Como é que acontece com os produtos de uso corporativo? Eu sou uma empresa e vendo para outra empresa. Aí a gente classifica como B2B. Por exemplo, eu sou um fabricante de computadores e estou vendendo para um banco. Isso não é objeto do acordo. Isso é uma relação contratual entre as partes. Eu, fabricante, importador ou distribuidor, vou botar no contrato do meu cliente corporativo como é que vai ser isso no final da vida útil. Se é um comodato, quando daqui a 3 anos eu troco o teu parque e recebo tudo de volta. Se não, se isso é sua responsabilidade, tem que ser uma relação contratual entre as partes. E aí tem o meio do caminho, que é o plano de gerenciamento de resíduos. A Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos traz um capítulo específico sobre plano de gerenciamento de resíduos, falando quem tem que apresentar o seu plano. Lá no artigo 20 conta, devem elaborar o seu plano de gerenciamento de resíduos geradores de resíduos industriais, serviços públicos de saneamento, serviços de saúde e resíduos de mineração. Fora isso, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos, então tem que apresentar o plano de gerenciamento de resíduos, ou estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, que gerem resíduos que não sejam equiparados a resíduos domiciliares. Ou seja, se você é um escritório de contabilidade e tem notebooks que você comprou na Casas Bahia, o seu notebook você pode descartar aqui, no sistema de logística reversa da Green Electron. É equiparado a de uso doméstico, sem problema. O seu escritório tem uma máquina de café daquelas industriais do meu tamanho. Isso não é um resíduo doméstico. Então você tem que ter um plano de gerenciamento para isso. Ou você negociou com a tua empresa, sua fornecedora, quem vai cuidar disso no final da vida útil dela. Não sei se deu para ficar claro, mas essa é uma diferenciação muito importante, que muitas pessoas têm dúvidas. A gente vai querer bater bastante nisso aqui daqui para frente. O que é objeto do acordo, o que não é objeto do acordo, o que é relação contratual e o que está no meio do caminho dos dois. Entendeu? Então, aqui é só para explicar os pontos ainda de entrave que a gente está solucionando. A gente pede muita simplificação fiscal, que é aquela questão da nota fiscal que eu estava comentando. No nosso ponto de vista, de novo, a gente aqui, nessa etapa, não está falando de resíduo ainda. Então, no ponto de coleta, não é produto também, não é uma mercadoria. Se não é mercadoria, não tem nem que falar de emitir nota fiscal. E é isso que aquele ajuste Sinef ajuda a gente. Ele já dispensa a nota fiscal. No ponto de consolidação, é a mesma coisa. Eu não mudei nada, não desmontei o eletrônico, eu só consolidei a carga. Então, eu vou transportar ele sem nota, só com manifesto de transporte, até o reciclador. Aqui a coisa muda, porque o reciclador vai desmontar, vai triturar, vai modificar aquilo lá tudo, aí ele vai gerar sucata, ele vai vender essa sucata, aí virou mercadoria, aí tem nota fiscal. Se for rejeito, mesma coisa, aí não tem nota, já tem um ajuste Confaz para isso. Então, outra coisa que a gente pede, que aí nem começou ainda, é a isenção do ICMS nesse transporte todo. Aí é uma outra briga um pouco mais pesada, mas a gente entende que a lei prevê incentivos. A Política Nacional fala de incentivos para a logística reversa. Não tributar esse transporte que não está gerando receita para ninguém, isso aqui é a Green Electron operando e sem fins lucrativos, a gente acha que é bem possível pedir uma isenção de ICMS aqui. Por fim, o outro ponto de entrave seria na questão da periculosidade, que também a gente tentou botar em infográfico aqui, aonde a gente imagina a dispensa do licenciamento e aonde precisa o licenciamento. Então, no ponto e no ponto de consolidação, não tem o licenciamento. Não estou abrindo produto, não estou fazendo processamento nenhum. Então, licenciamento do ponto.
Também no transporte, a gente entende que não precisaria ter a licença ambiental de transporte. O IBAMA já sinalizou que vai dispensar a autorização ambiental entre estados na logística reversa. E aí daqui para frente é o que eu falei, aí a coisa muda. Quando você entra na recicladora, na fábrica, aí sim, tem que ter licença de transporte, tem que ter autorização ambiental do IBAMA, tem que ter todo o controle daqui para frente. Então, acho que isso, dessa forma, fica bem racional. O que a gente está pedindo não é uma liberação, um afrouxamento, não é nada disso. É só uma racionalização do que dá para ser feito, onde a gente entende que ainda é produto e o risco é realmente baixo, e aonde que realmente começa a ter uma atividade que vai implicar em riscos. E eu termino aqui, deixar para o Ademir mostrar como é que isso funciona na prática. Boa tarde a todos. Estou vendo aqui vários rostos conhecidos, tá? Agradeço, tá, vocês virem aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho mais dessa experiência, né, sobre a logística reversa. A apresentação do Henrique acho que facilita muito a minha, porque ele já explicou tudo o que é sobre logística reversa. Então a apresentação dele é uma coisa assim bastante clara. E para mim ficou a parte fácil, né? Que é agora mostrar o que a Green Electron, né, como uma entidade gestora de eletroeletrônicos, o que ela está fazendo para cumprir com todas essas obrigações. Antes da gente começar essa apresentação, eu queria passar um vídeo institucional que entrou essa semana no YouTube e nas redes sociais. É um vídeo bastante rápido, né, de 1 minuto e meio ou 2, para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Green, depois a gente começa a apresentação. Os eletrônicos estão completamente inseridos em nossas vidas, e essa tendência deve crescer ainda mais nos próximos anos. Você sabe o que fazer com esses produtos quando eles não têm mais utilidade? Quando descartado de forma incorreta, o lixo eletrônico pode causar impacto negativo no meio ambiente, além de representar um enorme desperdício de recursos. Segundo dados da ONU, o Brasil produz em média 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. Desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para implementar um sistema ideal para que o consumidor possa realizar o descarte adequado desses produtos fora de uso. Por meio da logística reversa, é possível promover a destinação correta do lixo eletrônico, encaminhando-o para empresas recicladoras devidamente homologadas, capazes de transformá-lo novamente em matéria-prima, promovendo assim princípios da economia circular. Para tornar esse processo uma realidade, surgiu a Green Electron, uma entidade gestora sem fins lucrativos, fundada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica em 2016. A Green Electron representa o compromisso da indústria com a sociedade e com a economia circular. Os serviços de logística reversa prestados pela Green Electron tornam o cumprimento da lei mais eficiente e econômico para suas associadas. Para o consumidor comum, a gestora disponibiliza pontos de coleta de eletroeletrônicos, pilhas e baterias nas principais lojas e shoppings e outros locais públicos de grande circulação no país, com o objetivo de proporcionar à população uma oferta de locais adequados para o descarte ambientalmente correto. Faça parte desse movimento. Junte-se à Green Electron. Bom, gente, acho que deu para ter uma pequena ideia, né, do que é a Green, qual é a atuação dela, né, as suas principais atividades. Eu vou fazer alguns comentários a mais agora sobre a Green, até fazendo um link com o que o Henrique falou, e começando até com uma parte um pouco lúdica, né? Já que o Henrique falou que são os produtos de uso doméstico, eu acho que muitos aqui já devem ter aberto a gaveta em casa e já depararam com uma situação dessa, né? Então, a Green Electron veio para quê? Justamente para dar uma solução a isso. Como o Henrique disse,
Os produtos que vão ser objetos do acordo setorial são produtos de uso doméstico, ou seja, os eletroeletrônicos que as pessoas têm em casa. Então, o que você tem de tralha lá para jogar fora, né, não deve ser jogado no lixo comum, não deve ser jogado em lixão, em outros locais, deve ser dado uma destinação correta. E aí entra a Green Electron com seus pontos, né, de recebimento, para que vocês possam descartar esses produtos todos. Então, como gavetas, a gente tem também várias outras coisas, vários outros eletroeletrônicos, eletroportáteis, tudo quanto é tipo de equipamento em casa. Bom, aqui, apenas para a gente reforçar, né? A Green Electron, ela foi fundada pela ABINE, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, e ela nasce, né, em 2016, pouquíssimo tempo, e já nasce bastante forte. Nasce com uma experiência de ABINE, que é a maior entidade que representa todo esse setor, e vem como uma proposta de uma ação, de um sistema coletivo para operacionalizar o sistema de logística reversa. A Green Electron nasceu de uma demanda inicialmente de suas associadas, porque a lei pode ser cumprida você criando o seu sistema individual como empresa, desde que você atenda todas aquelas metas de criar os 5.000 pontos, de estar em 400 cidades, de coletar 17%, ou você entra, né, num grupo de empresas, numa associação, num clubinho, em que você vai ratear esses custos. O sistema é um só que você rateia isso. Então fica muito mais barato, você consegue uma capilaridade muito maior, você consegue uma eficiência muito maior do que sozinho você ter todo esse custo. Então esse foi o grande objetivo. Então pode ser associados da Green Electron fabricantes, importadores ou distribuidores. E temos como parceiros shopping centers, temos parceiros do comércio, né, do varejo, e alguns outros como institutos de ensino, enfim. Vocês vão ter aqui uma visão um pouco mais clara, né, de todos esses parceiros que são pontos de recebimento. Bom, como proposta de valor, inicialmente seria para atender a lei. Nós temos uma lei federal, temos outras leis estaduais e temos algumas municipais até, que todas elas falam de logística reversa. E a Green Electron, ela foi fundada justamente para contemplar todo esse espectro de leis. Então, para criar um sistema de logística reversa para atender qualquer lei de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico, a princípio. Bom, outra questão, outra proposta de valor é a representatividade, né? Que isso daí é algo que, se cada empresa tiver o seu sistema, cada uma vai ter que reportar dados, vai ter que discutir com o governo, com agências ambientais, com o Ministério Público. Então, a Green Electron, sendo uma associação, ela vai levar todos os pleitos e as discussões em nome de todas essas suas empresas. Então, isso aí é uma proposta bastante interessante. Também a questão de eficiência, né, como eu falei, um sistema em que você rateia os custos e tem uma capilaridade maior, você consegue uma eficiência bastante grande. A questão de segurança. Essa é uma preocupação muito grande das nossas associadas, né? As empresas, principalmente com seus códigos de compliance, elas se preocupam como que esse resíduo, esse produto, ele vai ser recebido, como que esse produto vai ser transportado e como que esse produto vai ser destinado. E essa destinação não acaba simplesmente no momento em que alguém coleta esse produto lá no coletor e entrega no reciclador. A partir disso, você tem toda uma cadeia de vários outros prestadores de serviço que vão estar recebendo esses materiais por tipo de materiais, como plásticos, metais, vidros, tal, e às vezes 2, 3, 4, 5 cadeias. Então, você tem que ter uma rastreabilidade total, né, de todo esse processo, em que depois o Gustavo, na palestra dele, no próximo painel, vai entrar em detalhes, e isso a Green Electron traz para todos os seus associados. E sempre trabalhando de uma forma a inovar todos esses processos.
Bom, esse aqui é o slide, um dos que eu mais gosto, que ele parece simples, ou melhor, parece complicado, mas é extremamente simples. Isso daqui, gente, nada mais é do que a receita de bolo de você implantar um sistema de logística reversa. Quem fizer tudo isso daqui cumpre a lei. Portanto, se qualquer empresa individualmente quiser criar o seu próprio sistema para gerir os seus resíduos, é só ela tirar esse nome de Green Electron, colocar o nome da empresa dela. Essa caixinha também morre, né, porque seriam os associados. Então, essa empresa individualmente, ela vai ter que ter uma relação com consumidores, relação com pontos de entrega, relação com empresas de logística, relação com empresas que vão triar, desmontar, reciclar e reportar e atender as metas de agências ambientais, de governo, cobranças de Ministério Público. Então, não existe segredo no que é logística reversa ou como fazer a logística reversa. A receita de bolo está aqui. Quem quiser e achar que talvez seja mais barato fazer isso tudo individualmente, esses aqui são os caminhos. Quais são os caminhos de reporte, quais são os caminhos de contrato. Então, não é uma coisa tão difícil, né? Mas é trabalhosa. Agora o próximo. Bom, aqui para que vocês tenham uma ideia, esses são todos os associados de eletroeletrônico da Green Electron hoje. Não sei se essa semana entrou mais algum e está faltando algum logo. Se tiver, peço desculpa. Se tiver alguma dessas empresas aqui, mas estamos aqui com acho que 27, 28 empresas associadas hoje. Aqui para vocês terem uma visão, esses são os tipos de coletores que a gente tem. Então vai de um coletor quase que gigante, né, bastante grande, parece uma banca de jornal, a outros que a gente chama de tamanho médio, outros que são tamanho P, e um tamanho PP. Isso daqui teve uma necessidade, né, de se criar um portfólio de coletores, porque como nós temos diversos tipos de lojas e vários portes de lojas, tinha loja que cabia um coletor, tinha outra que não cabia, então a gente foi criando esse portfólio para poder atender a todos os parceiros, né, para poder ter esse tipo de coletor. E aí isso aqui foi um desenvolvimento próprio com patentes da Green Electron. Como é que anda? Bom, e aqui para que vocês vejam quem já aderiu a esse sistema da Green Electron, quem é parceiro nosso. Então nós temos uma série de lojas do varejo, nós temos vários shopping centers e temos outros parceiros que nem têm uma obrigação perante a lei. Porque a lei é clara, quem tem que criar esse sistema? Fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores de equipamentos eletroeletrônicos. E aqui tem institutos de ensino, tem prefeituras, tem associações que também se dispuseram a receber um coletor para que auxiliasse nesse sistema. Então esses aqui, até o momento, são os nossos grandes parceiros aqui dentro. Aqui também apenas para que vocês tenham um visual, né, onde que estão esses coletores. A gente gosta de colocar essas fotos até para mostrar que essa apresentação não é um PowerPoint nem uma intenção de se fazer algo. É algo real mesmo. Então, se vocês forem em algumas dessas lojas, né, não em todas, claro, mas vocês vão encontrar esse coletor lá. Isso aqui existe, tá? Não é somente ideias. Então aqui a gente tem alguns parceiros do comércio, temos outros parceiros de shopping center. E além desses pontos fixos, né, que, como o Henrique falou, a lei fala de 5.000 pontos em 400 cidades, pontos fixos, um coletor. Tem uma outra coisa que a Green Electron ela vem fazendo até para aumentar essa quantidade recolhida e que funciona muito bem, né, que são campanhas. Então a gente já está no 3º ano patrocinando o movimento Green. Vocês podem ver aqui o crescimento, né? Primeiro ano
foi coletado 5 toneladas, o ano passado 80, esse ano aqui a expectativa é de coletar 230 toneladas. E além de simplesmente você fazer um trabalho de coleta de eletroeletrônicos, tem um trabalho educacional. Porque como a gente também participa de todo esse torneio entre as escolas e gera uma competição para que os alunos levem os produtos de casa, aí eles concorrem a prêmios, eles concorrem a ingressos. E com isso, essa competição, quem ganha é o meio ambiente e a gente consegue ter uma coleta muito maior. Vocês veem aqui que pelos números é uma coisa bastante grande, né? Aqui outra campanha. No ano passado, a Green Electron participou do Dia Internacional do Lixo Eletrônico, que foi o primeiro ano, né, que ocorreu esse dia. Foi criado pelo e-Fórum da Europa, e aí já botamos a bandeirinha do Brasil lá, mostrando que aqui a gente também tem uma gestora de eletroeletrônicos. Esse ano aqui a gente vai participar, vai ser em outubro, e aí a gente espera coletar mais ainda e poder mostrar mais para o mundo que funciona a logística reversa aqui no Brasil. Não é somente uma lei, né, que fica lá parada. Aqui uma campanha em universidade, campanha na Câmara de Vereadores de São Paulo. Essa daqui foi em frente à Fiesp. Essa daqui em Curitiba, no lançamento do programa Lixão Zero, que teve a presença do ministro, e estavam lá presentes todas as entidades gestoras, né, de todos os setores, então eletroeletrônicos, lâmpadas, pneus, embalagens. Foi um evento bastante grande onde a gente pôde mostrar esse nosso trabalho. E esse daqui aconteceu há mais ou menos 1 mês e meio em Presidente Prudente, e foi um sucesso, né, com uma coleta de 50 toneladas de eletroeletrônico em 2 ou 3 dias, né, de mobilização e campanha. Então a gente consegue ver que quando você trabalha, você mobiliza, você conscientiza, você divulga de uma forma bastante maciça, as pessoas elas participam. Porque a logística reversa é uma coisa muito legal no papel, é algo que vai acontecer porque as empresas vão fazer, as empresas vão instalar pontos, vão criar um sistema para coletar, para reciclar, mas a logística só começa com os consumidores. Se o consumidor não sair de sua casa com o seu produto para levar até um ponto de coleta, a logística não acontece. Os produtos eletroeletrônicos são de vocês, estão na casa de vocês. Se vocês falarem daqui não sai, a logística não acontece nunca. Então, trabalhar campanhas, conscientizar, mobilizar as pessoas para que elas se preparem e levem esses produtos, a gente viu que dá um resultado talvez muito melhor do que você deixar um coletor num cantinho, né, para que a pessoa um dia lembre. Então a gente tem trabalhado muito essa questão de campanhas. Aqui são alguns números, né? A gente tem um sistema que a gente acompanha todas essas operações, onde que são os pontos de coleta, quanto que se coleta em cada coletor, quanto que teve de transportes e tal. E aí até julho agora, a gente já teve 65 pontos instalados no estado de São Paulo. Como o Henrique falou, nós não assinamos o acordo setorial federal, mas assinamos um termo de compromisso estadual. Portanto, em São Paulo nós estamos expandindo e estamos na expectativa que segunda ou terça-feira, no máximo, o acordo setorial federal entre em consulta pública, possa ser assinado aí no prazo de uns 40, 45 dias, para daí sim a gente expandir todo esse sistema de São Paulo para o Brasil inteiro. Então hoje em São Paulo, em 1 ano e meio de operação, já crescemos bastante, 65 pontos, coletamos 58 toneladas em pontos fixos, em coletores, e em campanha 127 toneladas. Então aqui fica muito claro os benefícios de se trabalhar em campanha. O que não desobriga você ter pontos fixos. Claro, você deve ter, mas talvez não no número demasiado como pede a lei, 5.000 pontos.
Talvez com menos pontos e mais campanhas a gente consiga um resultado muito mais efetivo. Bom, além de eletroeletrônicos, a Green Electron, o ano passado, passou a ser a gestora de pilhas e baterias, que é um programa que existe desde 2010, que levava o nome A Bini Recebe Pilhas, e aí a Green Electron passou a ser essa gestora. Esse programa já é bastante antigo, nós temos aí 24, 25, 26, crescendo, hoje entraram mais 3, então acho que 28 empresas associadas que importam pilhas, ou fabricam pilhas. Então é um produto em que parece fácil você fazer um sistema de logística reversa, mas a aderência dos consumidores em participar, em contribuir, levando as suas pilhas até um ponto oficial de recebimento, talvez é mais difícil do que de eletroeletrônicos, é mais difícil do que de lâmpadas, é mais difícil do que de pneus. Porque a pilha fica ali, pequenininha, fica lá no fundo da gaveta. Tem muita gente que ainda acha que a pilha não contamina nada, então joga lá no lixo. É uma pilha só, mas é uma pilha só de milhões e milhões de pilhas que são vendidas dentro do país. Então, não é um sistema tão fácil de se gerir, mas a gente está levando isso. Aqui eu não vou entrar em detalhes nessa linha do tempo, mas apenas para mostrar que o assunto pilhas é um assunto antigo. Começou lá em 99 com uma resolução CONAMA, depois ela foi atualizada em 2008. Em 2010 nasceu o programa Bini Recebe Pilhas. Depois disso, nós começamos a assinar alguns termos de compromisso com vários estados e hoje, e a partir de 2018, a Green Electron passou a assumir todo esse programa. Possivelmente nos próximos meses ou nos próximos anos, a gente vai assinar termos de compromisso com outros estados ou quem sabe até um acordo setorial federal de pilhas, que seria mais interessante, uma vez que a gente já está em todo o Brasil com diversos pontos. Então aqui, desde que nasceu o programa, já coletamos 1.500 toneladas de pilhas e temos aí cerca de 1.600, 1.700 pontos de coleta em todos os estados do Brasil. Então pilhas hoje já abrange todo o Brasil. E a tendência é que cresça mais ainda nesses próximos dias, com novos associados que entraram. Aqui apenas um slide que mostra um de nossos coletores. E isso daqui é um projeto piloto que a gente está fazendo com o pessoal de lâmpadas, tentando encaixar um coletor de pilhas junto com um coletor de lâmpadas. E com isso, né, com essa união de gestoras, né, que são gestoras diferentes, a gente poderia ter uma sinergia e uma redução de custos. Fazendo um frete, você coleta esses dois produtos. Então, esses são alguns esforços que a gente faz como uma entidade gestora sem fins econômicos ou lucrativos para reduzir cada dia mais esses custos. São parcerias com outras gestoras, talvez de outros setores, né, para que a gente tenha menor impacto ambiental no processo todo e menor custo para todas as empresas. E aqui, convido vocês a seguir a Green Electron nas redes sociais. Tá? Vocês vão encontrar esse vídeo institucional, vocês vão encontrar alguns outros vídeos, né, que nós chamamos de webséries, lixo eletrônico, mitos e verdades. Tá? Que a gente está gravando vídeos de 1 minuto, de 1 minuto e meio, para falar um pouco mais a questão de lixo eletrônico, falar de reciclagem, mostrando o processo de reciclagem, falando sobre a lei, falando sobre essas responsabilidades. Então são vídeos bastante curtos e simples, gravados por nós mesmos. O Henrique e o Gustavo são os nossos atores, né, que fizeram esses vídeos. E aí, fiquem à vontade, né, nos acompanhem, estão aqui todos os contatos, essa é a equipe toda da Green Electron, está aí telefone e e-mail. Tá? Obrigado, gente. A gente abrir para algumas perguntas, né? A gente não fez nem mediação nem nada, mas
A gente ainda tem alguns minutos aqui até o próximo painel. Ficar aberto. Circula esse microfone mesmo? Boa tarde, meu nome é João Carvalho, sou da empresa Mentors Energy. A gente presta serviço de consultoria para o setor de elétrico, energia e gás também. Achei muito oportuna a palestra de vocês. Cheguei no começo para conseguir bem acompanhar. Eu queria saber se por acaso vocês têm um recurso ou se podem implantar, por exemplo, assim, um aplicativo onde todo mundo, a sociedade como um todo, tanto empresas quanto pessoas físicas, pudessem identificar e avisar vocês via app algum ponto de retirada desse tipo de insumos. Não sei se vocês têm essa aplicação, se de repente pode desenvolver. E uma outra questão também é em relação a esses totens que vocês criaram. Eu conheço uma empresa também que já tem anos desenvolvendo o mesmo tipo de, fornecendo o mesmo tipo de equipamento em alguns pontos públicos, como aeroportos, etc. e tal, só que não necessariamente para produtos que são recicláveis, são lixos, recicla de forma parcial. E eles criaram uma tecnologia bem interessante, como o totem, ele tem uma mídia digital, onde através da mídia ele arrecada receitas para o próprio projeto, né? E já estão há alguns anos no mercado e já estão com um valuation muito grande. Eu não sei se vocês também têm intenção de compor um tipo de recurso assim naquilo que vocês já têm desenvolvido. Obrigado. Bom, com relação ao aplicativo, né? A Green Electro, ela define aonde que serão os seus pontos de coleta. Então ela vai fechar parceria com lojas, com shopping centers ou com praças públicas. Então ela já tem, né, aonde que são esses pontos. A gente ainda não pensou numa possibilidade de acoplar outros pontos, né, que outras pessoas poderiam criar, e aí sim teria sentido, né, um aplicativo para que avisasse que esses outros pontos, né, eles estão cheios. Tá? Isso aí a gente não pensou, mas é uma possibilidade. Se tiver empresas dispostas a unir esforços, né, com a Green Electro, são bem-vindas, né, nos procure. A gente gostaria, né, de conhecer, né, essa proposta. Tá? Estamos abertos. Acho que só mais uma questão sobre pontos também, não sei se é específico disso, mas no nosso site tem um mapa que permite as pessoas identificarem aonde estão esses pontos que a Green Electro está criando. Então, a gente ainda não pensou na ideia do aplicativo, porque também nos orientaram que aplicativo tem que ser um negócio muito bom que a pessoa vai usar direto, porque às vezes o aplicativo no celular ocupa espaço e a pessoa fica meio na dúvida. Talvez o que a gente possa fazer no futuro, que é a proposta muito da Green, de trabalhar no coletivo, em parcerias, igual a Ademir estava falando, seria interessante um aplicativo de todas as gestoras. Aí eu acho que, porque aí o consumidor tem o ponto de lâmpadas, de pneu, de pilhas, de eletrônico, aí é um negócio de embalagem, que atende ele com uma frequência muito maior do que apenas um aplicativo da Green. E a gente está se falando, as gestoras se conversam bastante. E o outro era da propaganda no coletor. A gente recebeu algumas propostas. Propaganda, né, no coletor, sim. A gente já teve alguma procura, né, de empresas que não são do setor de eletroeletrônico, principalmente, né? Porque as que são, elas deveriam estar como associadas, né, e estão pagando por esse processo. Mas bancos, né, e algumas outras empresas gostariam de patrocinar esses pontos. A gente não tem ainda nada fechado, mas já tiveram várias procuras. Pode ser, né, que dentro de pouco tempo a gente também abra, né, esse espaço. O coletor hoje ele está simplesmente com a arte da Green Electro, né, e no máximo fazendo a chamada, né, para as nossas empresas. Mas também as portas estão abertas. Boa tarde, eu sou Augusto, da Prefeitura de Limeira. E em relação à pilha, né, a gente dentro do poder público, a gente recebe muita cobrança da população em relação à coleta e à destinação das pilhas, né? Às vezes por falta de conhecimento, de logística reversa, né, de quem que é a responsabilidade. Eu vi que vocês desenvolvem parceria com prefeituras, né? Como é que se dá essa parceria e qual que é a capacidade de vocês de atender as prefeituras? Seguinte, parceria com prefeituras é uma coisa um pouco polêmica ainda, porque pela lei a logística reversa tem que ser feita independente do serviço público de limpeza urbana.
Só que a gente sabe exatamente o que você falou. A prefeitura hoje recebe, as secretarias recebem uma enxurrada de pilha, e a gente coleta em várias prefeituras, mas meio que em regime de exceções. A gente não está cadastrando como um ponto oficial. Mas, até a Raíssa está aqui, a gente está conversando muito com a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, a CETESB, Ministério Público, para ter um entendimento melhor de como é que a gente pode ajudar isso. A ideia é ter um termo de parceria com a prefeitura, isentando e deixando claro que a prefeitura vai ser ressarcida na medida que ela tem uma redução de custos, porque hoje você, com uma bombona de pilhas, vai pagar para poder destinar isso corretamente. Se eu for lá coletar isso de graça, seria uma forma de eu estar ressarcindo a prefeitura indiretamente. E a gente tem uma proposta de atender todas as cidades no estado de São Paulo, coletando pilhas, preferencialmente em prefeituras, no caso de cidades pequenas, eu falo abaixo de 100 mil habitantes, e se tudo der certo até o final desse ano, né, Raíssa? A ideia é a gente fazer uma proposta dessa, de uma caravana, coletar pilhas em todas as cidades abaixo de 50 mil habitantes. Pilhas. O pessoal tem um receio. E jurídica também, né? É uma insegurança, uma certa insegurança jurídica. Quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz um parágrafo falando que a responsabilidade é do setor privado e que o setor público, se for utilizado, deve ser ressarcido, e então a coisa fica assim, o quanto que a gente consegue fechar um contrato, né, fechar uma parceria, e quais esses valores? Até hoje a gente não conseguiu chegar em algum ponto comum, mas a Green Electron, se houver qualquer solicitação de prefeitura no estado de São Paulo... Para pilhas, claro. A gente faz essa coleta sem custo para a prefeitura. Tá? Boa tarde, meu nome é José Luiz, trabalho na Molécula, reciclagem. A gente sabe que eletroeletrônico e pilhas são produtos difíceis de reciclar e a gente precisa de empresas homologadas que cumpram uma série de regras para a gente conseguir destinar o resíduo até lá. E a gente tem uma dificuldade muito grande na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste de ter esses recicladores homologados. Até no Sudeste mesmo são poucos os que tem, no Sul, nessas outras regiões praticamente não tem. Nesse plano de expansão de 5 mil pontos, eu imagino que todas as grandes cidades do Brasil estejam envolvidas nesses 5 mil pontos de coleta. O que vocês vão fazer com esses pontos de coleta que vão ficar distantes dos recicladores? A ideia é subsidiar o transporte, realmente trazer isso aqui para cá, ou desenvolver a área de reciclagem, né, as empresas que vão fazer a reciclagem desses materiais nas regiões? Bom, a hora que a gente fala de investimentos, né, em empresas de reciclagem, é uma conta muito difícil, né? Eu vejo aqui, tem algumas empresas que trabalham com reciclagem e que sofrem muito. A gente tem bastante resíduo para reciclar? Temos bastante resíduo, só que o resíduo não está chegando até os recicladores. Muitos recicladores no passado, quando saiu a Política Nacional de Resíduos, investiram aqui no Brasil achando que a lei ia virar dentro de pouco tempo, que a gente ia ter montes e montes de resíduos para serem reciclados. Só que até hoje a gente não conseguiu assinar um acordo setorial para fazer essa implantação em todo o Brasil. Então, até por isso, eu não vejo sentido, né, de terem se criado vários recicladores no Brasil inteiro, senão eles iam ficar lá parados. Então, agora, com a assinatura do acordo, né, em que existem as metas, as obrigações e prazos para isso, começa-se a fazer sentido você ter um plano de negócio e expandir. Então, eu tenho quase certeza que novos recicladores virão aqui para o Brasil. Os que estão aqui possivelmente irão expandir e criar outras plantas, né, para atender em outras regiões, porque realmente o maior custo que a gente tem no sistema de logística reversa é a logística em si, é o transporte. Então, para nós, se houvesse recicladores no Brasil inteiro, seria excelente. O custo da logística reversa iria cair muito. E esse custo de logística reversa é um custo que depois ele vai refletir no preço do produto. Então, quanto menor for, melhor, né, que os produtos eles não encarecem. Mas é aquilo, você criar alguma empresa, você tem que ter material, você tem que ter demanda, senão também fica lá uma empresa parada. Agora a gente espera que vá mesmo.
E assim, José, bem objetivamente lá no que você perguntou, a realidade hoje é sim. Hoje a gente subsidia a logística até o reciclador. No caso específico de pilhas, a gente trabalha com a Nexa, que fica em Juiz de Fora, Minas. Então, todas as pilhas do Brasil a gente transporta para Minas Gerais para reciclar lá. Então, seria muito bom se a gente tivesse volume e capilaridade suficiente para ter pelo menos um no Nordeste ou no Centro-Oeste, que nosso custo ia diminuir bastante. Mas hoje, pilhas, a realidade é essa aí. Tem 2 que a gente conhece. Boa tarde. Mário Fuji, do Impev. Ademir, só para entender um pouco do acordo setorial, os papéis, quem são os elos da cadeia que foi envolvido nesse acordo, e se pós-assinatura do acordo eles se tornam obrigatórios ou é uma questão muito mais de adesão? Bom, Mário, você tinha que estar aqui, né? Porque você é um dos maiores especialistas em logística reversa, com uma experiência de 20 anos já, 20 anos com embalagens e agrotóxicos, né? Então, você conhece ou viveu todas as dificuldades que a gente tem hoje. Obrigado por ter vindo. Com relação à assinatura do acordo, desde quando saiu aquele decreto de isonomia, o 9177, então, a partir da assinatura, estando ou não o nome da empresa no acordo setorial, todos vão ter que cumprir. E todos vão ter que cumprir aqueles prazos e aquelas metas que estão lá. Então, não adianta alguma empresa falar, eu não assinei, eu não vou ter que cumprir. Não existe isso. Todos deverão cumprir. Com certeza, muitos vão tentar se safar, né? Lei existe um monte de leis e várias pessoas tentam se safar. Mas, aos poucos, a gente consegue depois ir pegando, né? A lei de pilhas existe desde 99, depois em 2008 ela fechou bastante o cerco, obrigando todas as empresas. O nosso programa, até 2 anos atrás, tinham 17 associados. Por quê? Por uma falta de fiscalização. Então, o que a gente também pega muito pesado com relação às agências ambientais, principalmente IBAMA, vocês têm que fiscalizar, né? Todos têm a sua responsabilidade. A gente não pode ter uma competição desigual, né? Porque quem faz logística reversa tem custo, sim. Quem não faz seria uma vantagem competitiva. Então, a fiscalização é o que pode ajudar que todos venham. São apenas as indústrias ou, por exemplo, consumidor ou uma revenda, um distribuidor, ele entra nesse papel legal? No caso, quem tem a obrigação legal é fabricante, importador, comerciante e distribuidor. O consumidor, ele tem a obrigação, a responsabilidade de levar esses produtos, mas ele não teria uma penalização. Os comerciantes, sim. E o que a gente tem visto, né, o Henrique tem acompanhado bastante com a gente, várias lojas, grandes lojas, estão recebendo liminares do Ministério Público proibindo de comercializar determinados produtos sujeitos à logística reversa. Então, eles têm essa obrigação. O Ministério Público é um que está batendo muito pesado, porque no passado batia-se muito na indústria, simplesmente a indústria que tinha que se responsabilizar. Agora eles começaram a olhar que o comércio também tem que ter essa responsabilidade, sim. E também as prefeituras, né, têm atuado, né, junto aos comércios, até com a intenção de colocar no alvará de funcionamento que ela tem a obrigação de participar do sistema de logística reversa dos produtos que ela vende, que a lei imputa essa obrigação, sim, para ela. Eu não sei se depois a gente pode mandar para vocês, várias pessoas chegaram depois da palestra, mas eu fiz um slide mostrando justamente a diferença de responsabilidade do fabricante de produto doméstico, do fabricante que venda corporativa ou de resíduos do plano de gerenciamento de resíduos, que são 3 coisas um pouco diferentes aí. Todas essas que a gente está falando de obrigações de ponto coleta, metas do acordo, aí são fabricantes que vendem para uso doméstico. Um fabricante importador que venda para uma empresa, que seja o B2B, ele tem a obrigação sim, mas ele não tem as metas, não tem que ter o ponto de coleta, não tem os 17%, é mais na base do contrato. E fora isso, tem as empresas que têm a obrigação de ter o seu plano de gerenciamento de resíduos.
seja ele eletrônicos, pilha, qualquer resíduo que ela gere dentro da empresa dela. Se ela gera um resíduo eletrônico parecido com um doméstico, que é o que é o nosso objetivo, pode jogar no coletor da Green Electron, não tem problema nenhum. Mas se ela tem lá eletrônicos de grande porte, tipo um servidor, aí ela tem que ter um plano para destinar isso, mesmo que seja o acordo com o fornecedor dele, que talvez esse seja plano. Mas todos têm a obrigação. Muito obrigado. Eu acho que a gente... Acho que agora aparece da Raíssa com... Eu acho que a gente estourou o tempo já do painel e tem agora um painel seguinte, que é, inclusive, é uma continuidade, né? A gente vai estar falando muito mais de rastreabilidade, toda a parte de controle, a importância disso. Convido todo mundo para quantificar, inclusive tem mais um representante da Green Electron, e aí ele pode tirar até outras dúvidas que vocês tenham das nossas apresentações. É isso aí. Bom, pessoal, obrigado a todos. Eu agradeço. Acho que um dos fóruns mais cheios aqui, né? Então, todos participando e com muitas perguntas. Então, a gente continua aqui, tá? Eu continuo nesse próximo bloco, apesar de não palestrar, mas estou aqui na frente. O Henrique depois volta para o próximo bloco. E, se precisarem também, a gente tem o stand da Green Electron aqui ao lado. Tá? Vão até lá, vocês podem receber outras informações, deixar um contato, né? E a gente pode trocar mais experiências. Obrigado a todos. Obrigado.